Caiu na boca de Matilde e virou assunto. Boa noite. Hoje nós vamos falar de quem? A figura, a matriarca, a avó da Europa, Rainha Vitória. Rainha Vitória, que é tataravó de Rainha Bé, né? Que bateu com as botas, bateu com as caçuletas agora o dia 8, que ainda tá no processo de velório e funeral. Rainha Vitória também, que ficou conhecida como a rainha, a era vitoriana da Inglaterra, o segundo reinado mais longo da Inglaterra, 63 anos, perdeu só para Bé, né, que bateu lá com seus 70 anos de reinado. Mas quem foi a Rainha Vitória? Rainha Vitória, ela era filha, ela nasceu, o seu nome de batismo era Alexandria Vitória. Ela nasceu em 24 de maio de 1819. Ela era filha do príncipe Eduardo, que era o duque de Kent, que era o quarto filho do rei Jorge III, e da princesa alemã Vitória de Saxe-Coburgo. O seu pai, o Eduardo, o duque de Kent, ele veio a falecer quando Vitória era bem pequenininha, tinha meses de idade. Então a sua criação ficou toda nas mãos da sua mãe. E ela, com isso, a mãe dela era bastante autoritária, manteve ela afastada dos tios, do avô, das pessoas com que ela poderia, manteve ela bastante reclusa dentro do castelo, sempre priorizando os seus estudos. A Rainha Vitória ela era fluente no inglês, que era, no caso, que é a língua oficial da Inglaterra, do Reino Unido, francês e alemão. Rainha Vitória, o seu reinado, ele trouxe grandes transformações, grandes mudanças para a Inglaterra. Ficou conhecido como a Era Vitoriana, você já deve ter visto por aí falar da Era Vitoriana. Mas como que ela se tornou rainha? Vamos a uma linha de sucessão. O rei Jorge III teve 4 filhos. Jorge IV, Frederico, Guilherme IV e Eduardo I, ok? O Guilherme IV, que é, aliás, o Eduardo, que era o pai de Vitória, morreu. Sobraram 3, o primeiro, o segundo e o terceiro. Quando o rei Jorge estava numa certa idade, ele desenvolveu catarata, ele começou a ter demência. Aí o seu filho, o Jorge IV, que no caso era o príncipe, assumiu as funções de príncipe regente, começou a comandar tudo, a parada lá, ia lá, fazia essa reunião, e conversava com o povo, decidia, assinava, porque o pai dele, o rei, não estava em condições nem mentais e nem físicas de estar coordenando as bagaças lá. Quando o rei Jorge III morreu, assumiu o Jorge IV, que era o primeiro filho na linha de sucessão. Ele fez o seu reinado, ele não tendo herdeiros. Quando ele morreu, quem deveria assumir o trono seria o seu irmão Frederico, que era o segundo na linha de sucessão. Só que o Frederico, ele morreu 3 anos antes do irmão. Então, quando o rei vigente, que no caso era o rei Jorge IV, bateu com as caçuletas, o próximo que seguiria ele, que era o irmão dele, o Frederico, já tinha morrido. Aí sobrou quem? Sobrou o Guilherme IV. Aí o Guilherme IV, ele assumiu em 1830. O reinado dele durou pouco tempo, 7, 8 anos. Quando ele morreu, ele não tinha herdeiros. Aí que a Vitória ascendeu ao trono com 18 anos, em 1837. Quando Vitória ascendeu ao trono, uma das primeiras coisas que ela fez foi tirar a mãe dela do castelo, mandou embora
E um lord lá, que era o que controlava a vida da Vitória junto com a mãe, botou essa galera tudo pra, né, pessoas tóxicas longe de mim. Você bora longe, 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 vai, some da minha vida. A Vitória, o reinado dela, ele foi bem complicado no início, porque era uma mulher que tinha assumido o trono, e também porque a Inglaterra, a Europa, estava passando por vários processos. A rainha Vitória, ela casou-se por amor. A mãe dela queria que ela casasse com um primo dela, que era filho do irmão da mãe, só que ela se apaixonou pelo irmão mais novo dele, que foi o príncipe Alberto, que era um rei, que era uma monarquia na Alemanha. Ela se casou com o Alberto em 1848. Eles tiveram 9 filhos. 9 filhos, olha. E diz as línguas que ela era meio tóxica, que ela era meio possessiva. Diz que ela nem dava bola pros filhos dela, que ela só queria saber do marido. Eles tiveram um relacionamento bem assim, né? Ela é extremamente ciumenta, possessiva, tanto que quando o homem morreu, que ela ficou viúva, ela ficou assim meio lelele lá. E aí ela entrou em luto e ela vestiu esse luto durante todo o resto da vida dela. Todo o resto da vida dela. E tem os historiadores que falam, as más línguas, as fofocas, o bololô, que diz que ela mandou fazer, menino, um molde das mãos do marido e que ela dormia com as mãos do marido. Que diz que é as mãos, né? Eu li lá que é as mãos, pode ser que seja outra parte do corpo que ela mandou fazer um molde, né? Mas enfim, as mãos, diz que é as mãos. E ela dormia, e diz que o quarto onde o marido dormia, diz que ela mandava os criados, né, da corte, limpar, arrumar, passar graxa no sapato, diz como se o homem tivesse vivo mesmo. Bem, ó, bem usadinha das ideias, ela. Ela e o marido, quando eles casaram, eles fizeram uma coisa, eles fizeram assim, não, peraí. Naquela época, os vestidos de noiva, não existia vestido de noiva branco. Não se usava, não era comum, não era o habitual. Aí ela, não, que eu vou fazer, vou lançar tendência. Foi lá e fez, menina. Foi lá e lançou. Foi a rainha Vitória. Se hoje você casa de vestido branco, ai, tem toda aquela coisa, não sei o quê, vestido branco, foi porque a rainha Vitória decidiu que queria casar com vestido branco. Então foi a rainha Vitória que trouxe essa tradição do vestido branco. Tem mais outra coisa que ela trouxe também, sabe o que foi? O anel de noivado. O príncipe Alberto, que era o marido dela, quando eles noivaram, ele deu para ela um anel de noivado. Não tinha isso, não tinha, era acertado os dotes, os casamentos arranjados, né, como vocês bem sabem que até pouco tempo atrás, se brincar até hoje, ainda é assim, né, dependendo da família, esse casamento arranjado e tal e coisa, ele deu um anel de noivado para ela, que diz, aí surgiu, então, ó, culpa dela também, que você casa com vestido branco, precisa do tardo, o anel de noivado, não sei quantos quilates. Outra coisa que aconteceu no reinado da Vitória, sabe o que foi? A fotografia. Até então, as monarquias, os reis, você deve procurar por aí, você vê. É tudo pintura a óleo, é pintura não sei o que, do rei fulano de tal. No reinado dela, diz que o reinado dela ficou conhecido como o primeiro reinado a ser documentado em fotografias. A mulher, ela lançou um monte de tendência, lançou um monte de tendência a mulher. Ela era uma amante das artes. E ela, não acredita, ela escrevia diários. E tem uns trechos dos diários por aí
que tem umas coisas assim até bem quentes, menina, uns babados e tal coisa. Diz que ela trocava muitos presentes com o marido dela, o Alberto. Diz que ela mandou pintar um quadro para ele assim, completamente nua. Diz que era o quadro preferido dele, isso que ela falou no diário. Esses diários dava, se fossem ser publicados, diz que dariam assim mais de 50 exemplares. Era muita coisa, só que a família, quando ela morreu, disse, não, peraí, é muita boca de confusão que tá escrito isso aqui, vamos tacar fogo nessa porcaria. Então sobrou alguns apenas. Outra curiosidade sobre a Rainha Vitória, sabe o castelo de Balmoral, na Escócia, onde a dona menina morreu ali agora, semana passada? Então, foi ela e o Alberto que compraram. É? Foi ela e o Alberto que compraram esse castelo. Isso aí. Quando ela morreu, quem assumiu o trono foi um filho dela, que, tipo, né? Mas o que ela fez pela Inglaterra, o que ela fez pela história, ela deu muito dinheiro para artistas. Foi ela também que disse assim, não, peraí, ator e atriz é uma profissão. É, foi ela mesmo que fez tudo isso. Então, esta é a controversa Rainha Vitória. Dizem que ela era toda cheia de mania, não, eu faço as coisas do jeito que eu quero, mas também, né, rainha, qual rainha que não é assim, né? Duvido uma rainha que um rei, uma rainha que, como é que fala aqui? Ah, não, peraí, vamos pensar, vamos ver se a gente faz assim ou se a gente faz assado, né? Porque diz que ela tinha um gênio bastante difícil, diz que ela vestiu a viuvez até o final. Tem as historinhas que teve um lesco-lesco lá com um dos criados dela. Isso lá na década de 60, 70. Não foi comprovado, mas também a mulher tava viúva, né? Se ela tivesse tido um lesco-lesco, não tinha problema, né? Afinal das contas, né? A mulher também tem a necessidade dela. Esta rainha, ela fez muita coisa. Ela fez bastante coisa. E ela ficou conhecida também como a rainha da fome. Por que a rainha da fome? Porque na época que ela assumiu o trono, antes dela começar a fazer os bololô lá pra Europa, pra Inglaterra se tornar um uau, a galera morria de fome, faltava alimento, como, né, grande, acho que todas as monarquias, né, de trás, sempre a comida na mesa do rei, da rainha, dos quem tinha dinheiro, até hoje é assim, né? Hoje a gente não tem rei, não tem rainha aqui, mas a gente sabe que é assim que funciona. Quem tem dinheiro come, quem não tem não come, né? A pobreza, a miséria já vem de muito tempo atrás. Então esta foi a Rainha Vitória. A Rainha Vitória faleceu em 1901. Faz pouco tempo até, agora, dia desses aí. O reinado dela durou 63 anos e 7 meses, como eu já falei. E agradeço a todos que assistiram, que estão assistindo, quiserem deixar dicas, alguma... Ah, fala da rainha Joana do Carlito. Ah, fala da princesa Mary Cleide. Ah, fala do seu Jupiter Crente. Alguma dica. Peço mais uma vez a compreensão de todos e todas, que eu ainda estou pegando as manhas, né, de gravar vídeos. Aqui onde eu moro é muito barulhento. Vou tentar, quando eu editar o vídeo, diminuir o som, mas tem muitos... Eu moro numa esquina, tem muito carro, não tem dentro de casa não tem nenhum lugar silencioso que eu consiga tirar essa barulheira. Quem gostar, compartilha, se inscreve, curte. E eu agradeço a todos.